Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 19 do Unicap Talks, podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Certo, doutor Daniel? Certo, doutora Clay. O que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre algo muito específico do ponto de vista da parte de tireoide, só que se confunde muito com o genérico. Então... Caramba, velho, que frase! Gostou? Pois aí, nem o ChatGPT enrola também. Vai, conta logo. Não, mas eu vou te falar por quê. Explica. Porque no nosso primeiro episódio sobre tireoide, a gente falou sobre a diferença de função e forma. Uhum. Na função, a gente falou do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. E as pessoas confundem muito hipertireoidismo com doença de Graves. Muita gente acha, até médicos acham, que é a mesma coisa. Uhum. E, na verdade, o que a gente vai falar hoje, que é doença de Graves, é uma causa de hipertireoidismo. Talvez não seja a mais frequente, mas é talvez a mais emblemática causa de hipertireoidismo, que requer muitos estudos e um tratamento muito específico. Então, assim, para falar sobre isso, quem que a gente chamou hoje? Primeiro eu vou chamar o nosso apoiador do episódio de hoje, pode ser? Pode ser. Hoje a gente tem um apoio do pessoal do MirType, um teste molecular para nódulos Bethesda 3 e 4, que é para evitar uma cirurgia diagnóstica desnecessária, né? Então, quem quiser mais informações pode acessar o site deles lá, que é www.oncos.com.br, oncos com K, e lá você tem mais informações sobre o MirType. Ou pode ver os nossos episódios sobre lesão folicular e testes moleculares. Teste molecular com o Marcos ali do MirType, verdade, bem lembrado, né? E para falar de doença de Graves, não de teste molecular, a gente trouxe duas endocrinologistas. E a Bel, que já esteve com a gente, que não é Maria Isabel, é Bel. A Bel já é da casa. Já. Então a Bel já tá aqui muitas vezes com a gente. Exatamente. Bel, se apresente para quem não te conhece. Então, tá bom, gente. Obrigada mais uma vez aí vocês, né, pela participação. Tô sempre por aqui. Tô quase já dividindo a bancada aqui, né? Fazendo empate aí, né? Não vai mais ser uma um pouco dupla, você passa pro lado de cá já. Vai ser um drill. Então, meu nome é Maria Isabel Cordioli. Eu sou médica endocrinologista aqui em Florianópolis. Atuo em consultório. Sou professora da UFSC também do curso de medicina. Faço um ambulatório com os residentes, os estudantes no HU, na UFSC sobre doenças da tireoide. Sou uma entusiasta do tema tireoide, né? Por isso que vocês me chamam, eu tô sempre por aqui. E é isso. E sou mãe de 3 crianças. De 3. Não posso esquecer dessa função importante. Sou mãe de 3 crianças. E nossa amiga. E amiga aí de vocês. Isso daí. E agradeço mais uma vez. E a outra convidamos é também, estreia. pela primeira vez, Exato. doutora Ana Clara Momo. É isso, Ana. Isso. Se apresente, Ana. Primeiro, eu queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e com a doutora Bel, que, né, foi minha chefe no HU durante a residência. Admiro muito ela. Então, eu sou Ana Clara Momo, eu sou médica endocrinologista, atuando no consultório aqui em Florianópolis. Show de bola. Legal. Agora vai, as tuas frases complexas. Algo que é simples, parece complexo e tem Na verdade, eu quero começar perguntando. Então pergunta. Na verdade, assim, uma revisão. A Bel estava aqui no outro episódio, quando a gente falou sobre a questão de forma, função, tudo isso. Verdade. Bel, um resumo muito rápido sobre a questão da função da tireoide, hipotireoidismo, para as pessoas que não viram, mas deveriam voltar nos episódios anteriores, mas para as pessoas que não viram saberem sobre isso. Sabe o que é isso, né? Então tá. Bom, gente, então assim, a doença, a disfunção da tireoide, né? Ela pode tanto funcionar para mais, que é o hipotireoidismo, quanto para menos, que é o hipotireoidismo, quanto o excesso de hormônio, que é o hipertireoidismo, né? Então a gente falou lá naquele episódio de forma mais detalhada e hoje a gente vai falar especificamente sobre a doença de Graves, né? Que é a causa mais comum de hipertireoidismo, tá? Então, no nosso meio, né, nos locais aí com suficiência de iodo, que hoje é praticamente o mundo inteiro, o hipertireoidismo a doença de Graves é a principal causa de hipertireoidismo, tá? Então, é um excesso de produção, né, de hormônio da tireoide.
A gente tem outras causas, a gente falou bem sobre isso no outro episódio, então essa é a principal, né? Então é um processo autoimune, a tireoide inflamada faz, né? O anticorpo que estimula a tireoide faz com que haja um aumento da produção desses hormônios da tireoide, tá? Essa é a principal causa, né? Um diagnóstico diferencial são nódulos, então a gente pode ter uma situação em que eu tenho um ou mais nódulos que passam a produzir também hormônios. Então, por definição, isso é uma outra causa de hipertireoidismo, né? Que seria o excesso de produção. E a gente sabe que existem outras causas também que vão gerar um aumento do hormônio da tireoide, não necessariamente por produção excessiva. Eu posso ter um processo inflamatório na tireoide e liberar os hormônios que estão estocados ali. Então, a gente tem, de uma forma geral, estoque para mais ou menos 2 meses, né? Então, eu posso ter um processo inflamatório que pode ser infeccioso, né? Que pode ser medicamentoso, né? Então, algumas medicações lítio, amidarona fazem isso, né? E aí, eu vou ter um excesso de hormônio da tireoide, não por excesso de produção, mas por excesso de liberação, né? Mas, de uma forma geral, na nossa prática, a principal causa de aumento de produção é o tema de hoje, né? Que a gente vai conversar, que é a doença de Graves, que é o nome para o hipertireoidismo autoimune. E eu achava que tinha, por conta do uso de medicação meio que sem controle, remédio, eu achava que isso já tinha aumentado e acabava que seria mais... Isso já foi mais frequente. Já diminuiu. Quando a gente tinha o T3 comercializado no Brasil, não era incomum de você ter o uso do T3 com o objetivo de perda de peso. Eu sempre costumo dizer, né? Perde peso, obviamente, de uma forma não inteligente. Porque você perde osso, perde músculo, perde tudo, né? Mas isso hoje é muito menos frequente, né? Mas antigamente, sim, o T3 isolado, o T3 naquelas fórmulas que não são, né, recomendadas para emagrecimento, em que junta-se várias substâncias. E não era incomum que tinha também T3, mas isso hoje na nossa prática não é, né, Ana? Uma coisa comum, assim, felizmente, tá? E, Ana, quais são os sintomas do hipertireoidismo? O que o paciente apresenta quando tá com hipertireoidismo lá contigo? Então, o hipertireoidismo, como a Mabel falou, né, esse excesso de T4 e T3, a liberação de hormônio tireoidiano. Só para lembrar, né, o T4 e o T3 vão lá na hipófise e vão suprimir a produção do TSH. Então, no exame vai aparecer esse TSH mais baixo. E isso é o hipertireoidismo. Os principais sintomas vão ser, né, palpitação, a pele fica mais fria, intolerância ao calor, irritabilidade, perda de peso, queda de cabelo, enfim. São vários sintomas que podem, né, demonstrar esse hipertireoidismo. Há um estado acelerado, né? Todo o metabolismo está acelerado, né? Então, esse paciente vai ter palpitação, vai sentir taquicardia, né? Ele vai, muitas vezes, perder peso, em geral, uma perda de peso significativa. Ele pode ter diarreia. É um paciente mais agitado, ansioso, às vezes irritado, né? Com insônia, né? Então, ele vai ter todo, assim, é uma glândula pequenininha, né? Eu costumo dizer que ela é pequenininha, mas ela causa um monte de problemas. E aí, assim, especificamente quando a gente fala de doença de Graves, então, esses são os sinais e sintomas comuns a todos os estados de excesso de hormônio da tireoide, né? Mas a gente vai ter na doença de Graves algumas características que são específicas da doença de Graves, né? E aí é a ortopatia, a gente vai ter um episódio só sobre isso, né? Que é a manifestação ocular da doença da tireoide. A gente tem aquele bócio difuso, então é uma tireoide aumentada, né? De forma, assim, homogênea. Isso é bem característico da doença autoimune. E a gente tem uma manifestação que é incomum, né? Que é um edema bem característico na região anterior da perna, que é o mixedema pré-tibial. A gente tem um caso lá no ambulatório, né? Quando acompanhava com a gente, o paciente tinha tudo e tinha mixedema. E, então, isso é muito característico da doença autoimune, né? Então, esse paciente, além de ter todos esses sinais e sintomas que a gente conversou de hipertireoidismo, ele também vai ter esses sinais e sintomas específicos da doença autoimune, que é a doença de Graves, tá? E, Bel, tu falasse doença autoimune, vamos voltar um pouquinho, explica para as pessoas o que é doença autoimune. E, assim, nós sabemos que a tireoidite de Hashimoto, a doença de Hashimoto, também é uma doença autoimune. Qual é a diferença das duas? Por que uma causa hipertireoidismo, a outra causa hiper ou hipotireoidismo? Qual é essa diferença? Boa pergunta. Os pacientes sempre perguntam isso, né? Doutor, será que eu tenho Hashimoto, né? O que eu tenho? Então, na verdade, se a gente for ver lá na fisiopatologia, no mecanismo de formação da doença, é uma mesma doença com espectros diferentes, que é a doença autoimune da tireoide, que pode se manifestar tanto quanto hipo, que é a falta do hormônio, que é a causa mais comum, né, de doença,
tanto quanto o hipertireoidismo, né, que seria o excesso. Então, a gente, por convenção, por quem descreveu a doença pela primeira vez, a gente costuma denominar o hipotireoidismo autoimune como tireoidite de Hashimoto, enquanto o hipertireoidismo autoimune como doença de Graves, né? Mas lá na essência, na fisiopatologia, são doenças parecidas, só que com espectros diferentes. Eu posso ter paciente, não é tão comum, mas que ele oscila de um estado a outro, né? Então, ele tem um anticorpo que ora estimula a produção fazendo hiper, e ora bloqueia fazendo hipotireoidismo, tá? Mas é a causa mais comum, né? Então, tanto no hipo quanto hiper, a causa mais comum de disfunção é doença autoimune. Isso é super comum, né? Paciente, eu queria saber se eu tenho Hashimoto, né? Que é o hipotireoidismo autoimune. E eu explico, olha, se você não operou, se você não tirou a tireoide, se você não fez radioterapia local, se você não usa nenhuma medicação que altera, isso é tireoidite de Hashimoto, né? E no nosso caso, o hipertireoidismo, a gente, como eu falei, eu posso ter um ou mais nódulos que funcionam a mais. E isso não é um processo autoimune, na verdade, isso é uma mutação ali naquelas células do nódulo que fazem com que ela seja mais ativa e produzam mais hormônios, mas tem os processos inflamatórios, como eu falei, infeccioso, medicamentoso, que também vão aumentar a produção do hormônio da tireoide, mas isso não seria uma causa autoimune, tá? Essas doenças autoimunes, o que acontece, né? É um autoanticorpo, então a pessoa produz um anticorpo que ataca a própria tireoide. Então, no caso como se fosse um corpo estranho. Exatamente. Não identifica a tireoide ali como se fosse o próprio corpo, né? Então, no caso do Graves, por exemplo, é um autoanticorpo que vai se ligar no receptor de TSH e vai ativar o funcionamento da tireoide, né? Vai estimular tanto o crescimento da tireoide quanto a produção e a liberação de excesso de hormônio. E aí, isso independente do TSH. Tanto que começa a ser produzido mais T4 e T3, e isso faz aquele feedback negativo e o TSH fica mais suprimido nesses casos. Mas... Essa é sempre uma confusão grande de exames, né? Porque as pessoas confundem quando olham um TSH baixo. Ah, não, mas então tá faltando hormônio. Então, não. Então, só lembrando, né, gente? TSH é o hormônio tireoestimulante, é o hormônio que controla a tireoide. Então, é como se o nosso organismo pensasse o seguinte: bom, já tem tanto hormônio que eu não vou precisar estimular mais. E aí, o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, vai estar reduzido. E o contrário, quando tem um hipotireoidismo, né? Então, a nossa hipófise, hipotálamo, hipófise, né? Que rege tudo, entende que tem menos hormônio, eles vão aumentar o TSH, como dizendo, ó, vamos lá, tireoide, vamos funcionar mais. Vai trabalhar, vai então, trabalhar. é o contrário, né? Então, a tireoide produz T3, T4, que vai estar aumentado no hiper e reduzido no hipo. Mas o que controla é o TSH, e aí vai ser inverso. Essa é uma confusão até entre médicos, né, gente? Claro, não é só comum. paciente, não. Isso é uma confusão até entre médicos. Mas, Ana, você falou da doença autoimune, que ela é um anticorpo produzido contra, né, que no caso se liga ao receptor TSH. Existe algum gatilho, algum fator de risco, algo que deu o start dessa doença autoimune? A gente não conhece, a gente conhece. Se a gente não conhece, existem grupos, né, assim, que estão mais em risco disso? Existem vários fatores de risco, né? Que são em pacientes geneticamente predispostos. Então, o gatilho para desenvolver uma doença autoimune pode ser um estresse emocional, pode ser o próprio tabagismo. A gente sabe que história familiar também é um fator de risco. Outras doenças autoimunes pode ser fator de risco para desenvolver a doença de Graves. Não sei se queres medicamentos. Mas específico a gente não tem. Tipo assim, algo específico, não é conhecido. Não, assim, medicamentos também. Então, como eu expliquei que eles podem tanto fazer uma inflamação e liberar hormônio, mas a gente tem também os mecanismos imunomediados relacionados a esses remédios, né? Então, por exemplo, a mildarona e lítio, que é o que a gente mais fala, porque é o que mais comumente. Então, a mildarona é um remédio para arritmia, né? Um lítio usado para várias situações, transtorno bipolar, depressões existentes. Esses pacientes, eles podem tanto desenvolver hipo quanto hipertireoidismo. E o hiper também pode ser um mecanismo imunomediado, tá? Então, é exatamente isso que a Ana falou, acrescentando aí as medicações. Então, há uma predisposição genética, que pode ser ou alguém que tem doença de Graves, ou um familiar que tem um hipotireoidismo Hashimoto, por exemplo, né? Porque a gente sabe que o background genético ele é semelhante, ou mesmo alguém que tem alguma doença autoimune. E essa coisa do emocional é incrível como no Graves isso é muito marcante, porque a gente sabe que os traumas, que os baques emocionais, eles são fator de risco para muitas doenças autoimunes. Mas isso é muito evidente na doença de Graves. Então, a gente vê, assim,
recente, os nossos casos lá do H1, o paciente, a casa pegou fogo, a pessoa perdeu o emprego, perdeu alguém próximo, se divorciou. Então, são situações, assim, emocionais importantes. A gente viu pandemia, né? Como teve aumento também da incidência. Então, isso é uma coisa bem marcante. Então, é alguém que tem uma predisposição e pode ter como gatilho, realmente, algum estresse emocional. Isso no hiper é bem marcante. É interessante, né? Porque o cirurgião tende a desvalorizar isso daí, né? Sim, o cirurgião tende a, tipo, isso aconteceu depois de tal coisa. Não, tá bom, isso não tem nada a ver. Eu sempre faço essa pergunta, eu sempre isso. falo, aconteceu alguma coisa, assim, de importante na tua vida, marcante nos últimos meses? Eu sempre faço a pergunta. E é muito comum que tenha tido algum evento, assim, marcante. Que seja um dos gatilhos do algum dos estresse. gatilhos. É a questão de infecções também, né? Algumas infecções virais podem ser gatilho, enfim. Então tem algumas assim como em outros E processos. Ana, assim, a gente já falou dos sintomas, né? Então, os sintomas, claro, parte importante do diagnóstico, mas como é que a gente consegue fazer o diagnóstico certeiro de uma doença de Graves? Então, assim, o que a gente usa? Em geral, a gente vai fazer o diagnóstico através dos exames laboratoriais. Então, um TSH suprimido e um T4 e T3 aumentados. Além da presença de autoanticorpos. Sempre que disponível, a gente vai dosar o TRAB. Que está presente em praticamente 100% dos casos das doenças de Graves. Tem um outro fator, né? A oftalmopatia de Graves, por si só, ela dá o diagnóstico, ela é bem específica para doença de Graves, aí, independente da pessoa ter o hipertireoidismo ou não. Então, pode ou não ser clínico, né? Exatamente. Então, assim, o diagnóstico é clínico se você tiver doença de Graves com algum desses estigmas, que é a orbitopatia, é o bócio difuso ou o mixedema pré-tibial. Se eu tenho isso é diagnóstico. Eu não preciso de laboratório. Não precisa de laboratório. A gente pede, às vezes, o TRAB meio para quantificar, porque se foi um TRAB muito alto, isso sugere que o processo inflamatório é importante, né? E a gente vai precisar do TRAB no acompanhamento para saber se a pessoa está respondendo bem. A gente pede os hormônios da tireoide também para confirmar e saber qual que é o grau, porque se eu tiver um T3, T4 muito alto, isso vai, de alguma forma, me ajudar na terapia inicial. Mas eu não necessariamente preciso disso para diagnóstico. Agora, se eu não tenho algum desses estigmas, né? Aí sim o diagnóstico vai ser laboratorial, mostrando que tem excesso, e aí o anticorpo que vai estar presente em quase 100% aí dos casos. E só voltando, o TRAB que vocês falaram é o anticorpo antirreceptor contra o receptor do do TSH, exatamente. né? Que é a causa do Graves. A gente consegue dosar isso. A gente consegue dosar isso. A gente sabe que o paciente pode também ter os outros anticorpos da tireoide, né? Que é o antiperoxidase, o antiuroglobulina, mas eles vão ter uma prevalência menor nesses pacientes. Mas muitos também vão ter positivo esses outros anticorpos, tá? Que ajuda às vezes a corroborar aí o nosso diagnóstico. E aí, não necessariamente a gente vai precisar de um ultrassom, né? Não necessariamente a gente vai precisar de uma cintilografia. Então, existem etapas diagnósticas. Então, clínico, quando não fecha clínico, anticorpo, né? Quando não fecha o anticorpo, um ultrassom, mostrando não se tem nódulo. E aí, se tiver nódulo, a gente pode fazer uma cintilografia, né? Que é um exame que a gente usa um traçador, que é semelhante ao iodo, né? A gente faz com tecnécio. E é feito uma fotinho da região da tireoide pra gente ver se ela tá tendo uma captação aumentada e difusa, que é característico do Graves. Mas é um exame caro, né? É um exame que requer um certo preparo. Então, a gente não tem que fazer isso para todo mundo se eu tiver o diagnóstico confirmado clinicamente ou mesmo com anticorpo. Né? Isso, assim, a gente vê, às vezes, né? Faz cintilografia em paciente que tem ultrassom sem nódulo, né? Exato. Tipo... Exato. Não É tem... um exame caro, né? E não foi o paciente que pediu, né? Se fosse o paciente, ele dava um desconto, né? Ele que... Então, a gente tem etapas, né? A gente tem etapas isso é diagnósticas. Eu acho que isso é bem importante. E daí foi feito o diagnóstico, o próximo passo, Ana? Tratamento. Então, o principal tratamento, naqueles casos que forem de hipertireoidismo, né, que a gente confirmar que o T4 e o T3 estão aumentados e o TSH está supresso, o principal tratamento, o tratamento inicial, é o tratamento medicamentoso, que são com as drogas antitireoidianas, né, o metimazol ou o propiltiuracil. Essa é a primeira linha de tratamento de forma geral. E os pacientes, a gente vai iniciar o tratamento medicamentoso, vai acompanhar esses pacientes ao longo do tempo e vai acompanhar também o TRAB para avaliar se ele está respondendo, né? Tanto na questão de regularização desses hormônios, tanto do T4 e do T3 quanto do TSH, ao longo do tempo, e também com a queda do autoanticorpo. Então, esses pacientes, se ao longo, né, do tempo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele ainda está necessitando de doses muito altas de hormônio, ou com esse TRAB
muito alto ainda, a gente já sabe que é um paciente que está com uma certa dificuldade de responder ao tratamento medicamentoso, assim. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Não sei se quer isso. Tem como a gente predizer, Bel, qual paciente que vai responder melhor ao tratamento medicamentoso ou não? Tem alguns fatores que a gente consegue dizer? Consegue. Então, assim, como a Ana falou, o tratamento medicamentoso, ele é a primeira linha hoje no mundo inteiro, né? Então, em geral, ele é a primeira opção. Mas a gente sabe que alguns pacientes vão responder melhor do que outros. Então, o que é fator de possível não resposta? Homens tendem a responder menos, né? Bócios muito grandes, T3, T4 muito elevado. Então, esse é um perfil de pacientes que a gente sabe que talvez o tratamento não consiga controlar. E quando eu digo não controlar, não é que se eu der o remédio eu não vou controlar o hipertireoidismo. Eu consigo controlar. Então, se eu dou a dose certa, se eu ajusto, eu sei que eu vou controlar o hipertireoidismo. A questão é que são pacientes que quando a gente tenta reduzir a dose ou mesmo suspender o remédio, a gente não consegue. E aí não é um tratamento de uso contínuo a vida inteira, né? E aí a gente teria, então, as opções de tratamento definitivo. Então, são as 3 modalidades: medicamentoso, iodo, cirurgia, tá? Então, a gente tende a começar com o medicamentoso, na maior parte das vezes. E aí, um paciente jovem, uma mulher que não tem um bócio muito importante, que não tem um aumento tão importante de T3, T4, é o protótipo ideal e, em geral, vai responder bem a esses casos. Agora, se eu tenho realmente um bócio muito grande, né? Se eu tenho uma paciente que deseja gestar logo, essa seria uma das indicações da gente encaminhar para cirurgia, por exemplo, né? Porque esses remédios, eles não são seguros na gestação. Então, essa é uma coisa que a gente deixa bem claro quando começa a tratar. Na gestação. O iodo na gestação, nem pensar, né? Tem que atrasar a gestação de 6 a 12 meses. Então, a cirurgia acaba sendo uma alternativa, né? E, então, tratamento definitivo, a gente fica entre cirurgia e iodo, né? No SUS, a gente acaba indo muito pro iodo, por uma questão de facilidade, né? Então, por não ser uma doença maligna. E vocês, cirurgião em cabeça e pescoço no SUS, tem uma alta demanda de tumores malignos, né? Que precisam operar rápido, a gente acaba muitas vezes dando iodo. Mas no consultório também, então o iodo, ele, num paciente bem preparado, num paciente que não tem orbitopatia de Graves, o iodo também pode ir muito bem, né? Então, em alguns perfis ele vai muito bem. E vai provavelmente levar a um hipotireoidismo, assim como a cirurgia, né? É comum que os pacientes perguntem pra gente assim, tá, mas eu vou trocar uma doença por outra, né? Ou quando o paciente não pergunta, eu mesmo falo isso, né? De certa forma, sim. Então, mas o que a gente sabe, há uma evolução natural, então provavelmente esses pacientes, por o processo autoimune crônico, em algum momento eles, a maioria já ia virar um hipotireoidismo. A gente talvez estaria acelerando o processo quando a gente faz o iodo ou uma cirurgia. E a questão das medicações também, a levotiroxina é bem mais segura para ser usada. Os efeitos colaterais do hipertireoidismo que seja mal compensado, uma arritmia, principalmente no paciente idoso, risco de osteoporose, enfim. Os efeitos colaterais são mais graves, as medicações são menos seguras para serem usadas a longo prazo, com mais chances de efeitos colaterais. Exato. Mais fácil de tomar, mais fácil de acompanhar. Então, o remédio, né? Quando a gente começa a medicação, esse paciente tem que ficar sendo avaliado de perto. Então, a gente tem que ver o paciente a cada 2 meses para ir ajustando a dose de uma forma bem gradual. Quando eu tenho alguém com hipotireoidismo e a pessoa está compensada, né? Muitos pacientes acabam sendo avaliados anualmente, né? Então, essas medicações, elas não são remédios, como a gente falou, que usa a vida inteira, o maior risco é a hepatotoxicidade, lesão hepática, né? Mas tem outros efeitos colaterais, tem um efeito colateral que é importante, que não é comum, mas que chama granulocitose, né? Que é uma diminuição dos nossos glóbulos, um tipo de glóbulos brancos, deixando o paciente suscetível a uma infecção, inclusive com risco de vida, né? Então, especialmente em doses altas e no início do tratamento. Então, não são remédios que a gente fique confortável, às vezes, de usar a vida inteira. Mais recentemente, a gente tem alguns trabalhos bem interessantes mostrando que alguns pacientes, quando a gente consegue manter com uma dose baixa do remédio, hoje também é uma opção. Então, antes a gente ficava muito na cabeça, 1 ano e meio, 2 anos não controlou, vai para o iodo ou cirurgia. Mas a gente tem um trabalho mostrando que alguns pacientes vão demorar 3, 4, 5 anos para compensar. Então, se não for alguém com aquelas características, né? Um homem com um bócio muito grande, T3, T4 muito alto, TRAb muito elevado, que não adianta a gente insistir muito no medicamento, que ele talvez não vá conseguir, mesmo a longo prazo,
Naquele outro perfil de pessoas que tende a responder melhor, às vezes a gente usa o remédio por um pouco mais de tempo e a gente consegue levar a remissão. E aí sim, sem fazer iodo ou cirurgia e depois sem precisar usar remédio também. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Né? Existe casos onde você consegue não ter mais a doença de Sim, Graves. sim. Na verdade, você controla a doença, né? Pode depois ter alguma recorrência? Pode, né? Não é comum, mas pode, né? Mas são casos que a gente consegue controlar, sim, com o medicamento, tá? Não é possível. É uma doença autoimune, né? É. Então, pode ser que em algum momento a pessoa precisou usar uma amiodarona, uma outra medicação que, né, recorra, mas é bem menos comum, né? E nesse caso, por ser uma doença autoimune, né? As doenças autoimunes, elas respondem muito bem à mudança de estilo de vida, né? Então, assim, manejo do sono, perda de peso, exercício físico, manejo do estresse. Isso acaba por facilitar o tratamento, interferir, ajudar na remissão ou não tem dados disso ainda? Clay, não a ponto de reverter uma doença. Acho que tudo isso é importante. E a gente vê isso. Eu até, acho que faz umas 2, 3 semanas, eu atendi uma paciente no consultório com uma história assim parecida, que ela foi feito diagnóstico de doença de Graves há uns 2, 3 anos, ela não queria tomar remédio. E assim, com estilo de vida super bom, achando que isso ia controlar a doença. Então, assim, isso é bom para um monte de coisa e talvez de alguma forma tenha um impacto. Mas a gente não vai controlar a doença, né? Só com a mudança do estilo de vida. E uma doença como a Ana falou, com complicações potencialmente graves, né? Você não vai esperar o paciente ter uma arritmia, né? Você não vai esperar uma mulher lá perder uma massa óssea significativa. Então, é uma doença que a gente acaba tratando. Mas, sem dúvida, o estilo de vida é importante para tudo, né? E isso também, mas não que isso vá controlar a doença, isso não. Eu acho que eu só vou complementar a questão do tabagismo, né? Que é um grande fator de risco para o desenvolvimento, tanto um trigger, né? Para a questão do desenvolvimento do Graves, quanto da piora da oftalmopatia. Então, isso a gente sempre reforça. Dentre as mudanças de estilo de vida, precisa parar de fumar, porque isso vai ajudar ao remédio ajudar a fazer efeito, a conseguir controlar a doença também. Exato, isso é uma mudança importante. Você achou alguma doença que o cigarro faz bem? Tem uma autoimune. Eu vou me... Tem uma, mas eu vou ficar quieto. Porque é a única. Melhor já não até que gente que começou a fumar para tratar isso. Melhor não divulgar. Exatamente. Não, mas isso daí é antigamente antes dos imunoterápicos, né? Hoje em dia, mas eu com digo os assim, cara, imunoterápicos... até hoje não tem um episódio que a gente fez aqui que alguém não falou que não cigarro fala é de pior, cigarro. né? Então, assim, por isso que eu brinco. Tu conhece algum? Porque não tem nem, né? Não tem nada. Duas coisas que a gente falou sempre, né? Cigarro e obesidade. Cigarro e obesidade. Cigarro e obesidade. Exatamente. Quanta coisa a gente ia conseguir prevenir se a gente conseguisse controlar melhor esses obesidade, fatores, cigarro, né? exatamente, Sem dúvida, né? Exatamente. A gente, como endócrino, acho que a primeira coisa As assim, pessoas nossa se preocupando conduta com é estilo de vida. na água, com não sei o que na água e Exato. não parando de fumar e não perdendo peso, né? Exatamente. É verdade. E eu achei bom que você falou, agora eu lembrei de uma outra coisa, que eu acho que é importante a gente também falar o que não fazer. A gente deu uma pincelada sobre isso lá naquele episódio de função. Mas, gente, não se trata doença tireoide com Lugol, pelo amor de Deus. Eu ia te perguntar isso, se podia piorar ou não. Eu ia te perguntar pelo amor isso. de Deus, né? Exceto em situações específicas, né? Em que a gente precisa de um controle rápido ali para o paciente que vai operar, enfim. Mas, pelo contrário, né? A gente pode tanto provocar um hipo ou um hipertireoidismo quando eu dou Lugol achando que eu vou melhorar a qualidade da tireoide de alguém que não tem disfunção, quanto eu posso piorar uma doença já existente. Então, isso é totalmente, assim, não baseado em evidência científica, mas, infelizmente, isso é super propagado nas redes sociais e a gente recebe as pessoas a gente usando. Hoje um pouco menos, mas de vez em quando ainda aparece. Então, não, o Lugol não faz parte de nenhum protocolo de tratamento do hipo, nem de hipotireoidismo e nem de proteção para tireoide normal. Exatamente. Nem de então, a gente não tem deficiência de iodo, na verdade, pelo contrário, né? Até uma discussão se o nosso teor de iodo não é maior. Tempo, a quantidade já de foi iodo baixado, no sal, exato. exatamente. Então, a gente, de uma forma geral, não precisa repor iodo. Tá? Exatamente. É importantíssimo. Ô, Aclay, causamos 2 problemas hoje, nesse episódio. Eu é que eu vou resolver. Primeiro, pior que vai. Primeiro, não falamos nada sobre orbitopatia de Graves. Mas é que já estava planejado. Não falamos nada Teremos sobre isso. só sobre isso. E segundo, não falamos nada, ou a Bel pincelou muito rapidamente, sobre os problemas do hipertireoidismo ou da tireoide na gestação. Também falaremos sobre isso. Vamos ter que falar sobre isso. E não falamos sobre iodoterapia.
Que também falaremos E sobre também isso. falaremos sobre isso. Também falaremos Então, sobre vamos isso. ter que falar sobre isso, Terá. porque ficou muito legal. Foi muito legal. É. Eu sempre aprendo aqui, né? Eu sempre falo isso, que é muito legal. E Ana, Bel, obrigado mesmo por ter vindo. Realmente é sempre ótimo o papo com vocês. A gente sempre conversa nas aulas por aí, Sim. mas é muito legal ter vocês aqui falando para as pessoas sobre informação séria, informação correta. Não é o que se vê em Reels. blogs e TikTok por aí. Então, realmente, obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, Isso. muito obrigada. Onde que te encontram, Ana? prazer. Vocês me encontram, eu atendo aqui em Florianópolis no consultório, pode procurar no Google, doutora Ana Clara Momo, ou no Instagram, anamomo.endócrino. Legal. Muito obrigado. Bel, E Bel? Bom, daqui a agradeço pouco você mais te uma encontrou no vez. Unicap, né? Porque a gente... Podia, né? Podia, né? Já Até daqui a convidei, não pouco, quis, né? já No convidei. próximo episódio, né? Agradeço demais. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu acho que disseminar informação de qualidade hoje, com tudo que a gente tem de desinformação, acho que é super importante. Os pacientes, quando chegam pra gente, eu sempre converso assim entre colegas, eu acho que a gente não pode julgar um paciente que não é da área e chega com desinformação, porque com tudo que tem de informação e desinformação, é super comum que as pessoas fiquem confusas. Então, eu acho que agrega muito sempre ter informação de qualidade e me sinto... É uma honra estar aqui, né, falando aí com vocês e vocês sabem que tireoide é só chamar que estamos aí. Vocês me encontram no consultório, nas redes sociais. Como eu sempre digo, eu gostaria de ser mais ativa, precisaria ter algumas 3 horinhas filhos, a né? mais, né? Ah, mas o mais é velho um- tá crescendo, daqui a pouco você crescendo, entrega pra ele e fala, ó, teu exato. trabalho é esse aqui, ó. Põe Te ele vira, pra fazer. moleque. Não, eu sou chata, eu sou aquela mãe de tela, sabe? Mas é Mas eu o também, concordo. arroba doutora.isabelcordioli.endócrino e tô também na UFSC, né, com os alunos e no ambulatório de doenças da tireoide do SUS. Legal. É isso. E nós nos encontramos na Unicap. E aqui na semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar sobre orbitopatia, Orbitopatia de de Graves. Graves. Vamos continuar esse assunto. Vamos convidar a Bel de novo? Vamos não? convidar a Bel de novo. Vamos, sou bem facinha, Vamos pode convidar chamar. a Bel de novo. Da casa. Vamos trazer a Bel e mais uma especialista no assunto. E eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui, ao Daniel, a Oncos, que, né, com o Mirtype, que ajudou a realizar esse episódio, e a você que teve a paciência aí de nos ver até o final. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.